praça pública para relatar fatos sobre a época do regime militar. E estou procurando alguma pessoa para me ajudar a responder essas perguntas que estão aqui. Então, tipo, vem vindo um rapaz ali e... Peraí, ô senhor, qual o seu nome? O senhor poderia me ajudar a responder essas 10 perguntinhas aqui pra mim? É para um trabalho de escola e eu preciso da sua ajuda. Pois não, uma coisa rápida? É rapidinha, é sobre o regime militar. Não, eu quero te ajudar. Então, senhor Rogério, que imagens marcaram sua memória durante aquela época? Naquela época teve muitos fatos, né? Mas o mais marcante foi o atentado ao aeroporto de Guararapes, onde alguns militares morreram e mais de 60 civis ficaram feridos. O senhor gostaria de ter votado naquela época? Sim. Apesar de toda a repressão, sim. Mas não era permitido o voto direto. O voto direto criado pelos próprios militares. Você sabe como era eleito o presidente naquela época? O presidente era eleito pelos militares. O militar que elegeu o presidente da gestão na época. Como eram os meios de comunicação? Qual era o meio de comunicação mais usado naquela época? O meio de comunicação mais usado na época era a charge. Era uma forma que eles tinham de, com humor, passar para os civis, né, os ocorridos da época, né, como as torturas e as demandas, né, dos presidentes da época. Você se lembra qual foi o último presidente da ditadura? Sim, o último presidente até 85 foi o João Batista Figueiredo. Você lembra de algum partido político na época? Sim, na época eram dois partidos. A Arena, que é a Aliança Revolucionária Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Você sabia das prisões e das outras violências praticadas? Não, na época os civis não eram formados, era uma coisa bem fechada ainda com os militares, e isso não vazava para os civis. A imprensa e as manifestações culturais eram livres? Não, não eram. Eram todas reprimidas pelo militarismo. Você poderia escolher seu candidato? Não, não era possível o civil escolher o candidato na época. Mas como eu respondi, os militares que escolhiam. O que você fazia na época? Assim, se você trabalhava ou você era menor? Eu trabalhava, mas vivia uma situação que hoje eu não gostaria de viver. Na época eu tinha 22 anos, quando terminou o regime militar, começou as diretas, né? A briga pelas diretas já. Muito obrigado. Então, boa tarde, meu nome é João e hoje estou aqui para entrevistar a senhora Silvia para falar um pouco sobre o regime militar. Então vamos começar. O que a senhora se lembra sobre os presidentes que governavam o Brasil nessa época da ditadura? Bom, na época eu era criança, eu cursava o curso primário e eu lembro que o presidente na época era o Garrastazu Médici. Depois ele foi substituído pelo presidente Geisel e em seguida pelo João Figueiredo. Sim. Todos eles eram militares do exército. Tá aí nessa época, o custo de vida e emprego era fácil de você conseguir comprar roupa, comida, essas coisas para você poder viver, era fácil? Não, tudo era muito caro, a vida era muito cara. Por exemplo, para ter um telefone fixo, só pessoas de renda, de boa renda, de classe média para alta. Você ia no mercado de manhã, o produto tinha um valor, à tarde já era outro valor, no dia seguinte era outro valor. Você via um monte de funcionário com maquininha na mão, remarcando preço o tempo todo. Teve meses que a inflação chegou a superar os 80% em um mês só de inflação. Era muito difícil a vida naquela época. Sim, e havia alguma censura naquela época? E se havia, o que eles censuravam? Tinha muita censura naquela época, principalmente os meios de comunicação, né?
os programas de TV, a novela, os artistas, as músicas não podiam ter, as letras das músicas não podiam ter dupla interpretação, o teatro, os jornais, os atores, artistas plásticos, tudo era censurado. Sim, e o que acontecia com as pessoas que elas eram contra o governo militar? O que acontecia com elas? Então, as pessoas, os políticos da oposição, normalmente eles tinham os seus direitos cassados, né? O governo usava de métodos violentos, inclusive torturavam as pessoas, né? Todos aqueles que se opunham contra o governo. Muitos políticos e pessoas importantes acabaram indo morar fora do Brasil, né? Em exílio, por medo da repressão, né? Tem o exemplo dos cantores do Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Geraldo Vandré. Várias pessoas importantes acabaram tendo que sair do país. Sim, e o que você se lembra sobre o movimento das diretas já? Então, o movimento Diretas Já é um movimento parecido com aquele que teve no meio do ano passado, dos estudantes, do passe livre. Na verdade, as pessoas, a população estava descontente com aquele regime de ditadura há mais de 20 anos que a gente vivia no Brasil. Então, a população começou a organizar eventos públicos, né, onde todos pediam que a eleição do nosso presidente de forma direta. Por isso que o movimento recebeu o nome de Diretas Já. Sim. Né? E o principal desses movimentos aconteceu no Vale do Anhangabaú. Inclusive eu estava lá com os meus colegas de trabalho, que eu trabalhava lá perto, eu trabalhava na Rua Boa Vista e tinha aproximadamente, acho que mais de 1,5 milhão de pessoas reunidas naquele local. Era muito emocionante, todo mundo com cara pintada, gritando Diretas Já. Foi muito emocionante viver aquele dia. Sim. E você lembra o que aconteceu depois desse movimento Diretas Já? Depois do movimento, o povo acabou elegendo Tancredo Neves, né, como presidente do Brasil. Só que, infelizmente, um dia antes dele assumir o poder, ele teve que ser operado às pressas. E aí ele ficou internado, né, por acho que umas 3 semanas mais ou menos, sofreu várias cirurgias e acabou falecendo. Então quem assumiu o governo foi o vice-presidente, na época que era o José Sarney, né? E aí a partir daí acabou o regime militar e a ditadura e todos os presidentes desde então foram eleitos pelo voto do povo. Sim, e esse foi o fim da ditadura militar? Sim, foi o final da ditadura militar. Só isso que você me lembrar? Tá, Isso que eu lembro. então eu queria agradecer à senhora Silvia que ela colaborou com o nosso trabalho.